Era uma tarde de 1991 no centro de Brasília, e a cidade tinha aquela agitação específica dos horários entre o almoço e o fim do expediente, quando as calçadas estão cheias de um movimento que não é pressa ainda, mas que já não é mais descanso. Havia o barulho de ônibus, o som de conversas que começam e terminam em segundos, o cheiro de comida de lanchonete misturado com o ar seco do Planalto. Era o tipo de tarde em que a maioria das pessoas está no meio de alguma coisa e não tem atenção disponível para o que está acontecendo ao redor, porque o que está acontecendo ao redor parece ser apenas o cenário do que elas próprias estão fazendo. Renato Russo estava andando pelo centro. Era um dos seus dias sem agenda fixa, sem o peso estruturado de compromissos que a carreira havia acumulado. Andava da forma que andava nesses dias, com aquela qualidade de presença mais porosa, mais disponível para o que o ambiente oferecia, sem que ele precisasse oferecer nada em troca. Havia aprendido a gostar dessas caminhadas porque eram um momento onde o mundo entrava de uma forma que o estúdio e o palco não permitiam, onde as coisas chegavam sem filtro de produção ou de expectativa. O som chegou antes que ele visse de onde vinha. Era um violão, mas um violão que soava de uma forma que chamou atenção precisamente por ser diferente do que um violão normalmente soa. Havia algo desafinado que não era apenas falta de afinação técnica, mas que parecia vir de uma questão estrutural, como se o instrumento estivesse respondendo ao que era pedido com aquilo que ainda conseguia oferecer. E sobre esse som havia uma voz. A voz de uma criança cantando com aquela entrega que as crianças têm quando não sabem que estão sendo ouvidas e quando a música não é performance, mas necessidade. Renato desacelerou antes de ver. O corpo respondeu ao som antes da mente processar o que estava ouvindo. Virou na direção do som e viu o menino. Estava sentado no chão de uma calçada lateral, afastado do fluxo principal de pedestres, mas não escondido, na faixa de espaço onde quem não tem lugar específico para estar frequentemente fica. Tinha talvez 11 ou 12 anos, com aquela magreza que não é a magreza da adolescência em crescimento, mas a magreza de quem não come o suficiente com regularidade suficiente. As roupas eram a combinação prática de quem veste o que tem. O violão no colo do menino era o que havia chamado a atenção no som. Era um instrumento que havia claramente passado por mais do que violões normalmente passam. Havia uma corda faltando, o que significa que a harmonia era uma versão incompleta construída com o que restava. O corpo do violão tinha uma rachadura lateral, reparada com fita adesiva comum. Uma das cravelhas estava substituída por um pedaço de madeira trabalhado à mão, que funcionava de forma precária, mas que funcionava. O menino estava tocando Eduardo e Mônica. Não a versão completa, mas uma versão adaptada às possibilidades do que tinha, uma interpretação que havia encontrado dentro das limitações do instrumento, uma forma de chegar ao essencial da música. Estava cantando com o conhecimento da letra, que só vem de ter cantado muitas vezes. Não de estudo, mas de repetição afetiva, de uma música cantada porque precisava ser cantada até que as palavras encontrassem o lugar permanente que as palavras das músicas que importam encontram. Renato ficou parado na calçada, ouvindo por um momento mais longo do que o momento normal, de quem para ouvir um músico de rua. Havia pessoas passando ao redor que davam ao menino a atenção breve e lateral que o centro da cidade dá para as coisas fora do caminho de quem está indo para algum lugar. Moedas ocasionais caíam em uma caixa de papelão dobrada ao lado do menino que cumpria a função de estojo. O que Renato estava sentindo naquele momento foi descrito por ele em uma conversa privada posterior com uma precisão que as pessoas que ouviram descrevem como característica da forma como ele processava experiências que o afetavam de verdade. Disse que havia reconhecido alguma coisa no que o menino estava fazendo, que ia além da emoção óbvia de ver uma criança em situação de rua tocando uma música que ele havia escrito. Havia reconhecido a música sendo usada da forma que ele havia sempre acreditado, que deveria poder ser usada, como chave para um lugar que sem ela ficaria fechado. O menino não estava tocando porque sabia tocar. Estava tocando porque precisava do que a música oferecia quando era tocada. Se aproximou com o passo de quem está chegando em um lugar que merece ser chegado com cuidado.
O menino levantou os olhos da forma que crianças que vivem na rua levantam para adultos que se aproximam, com uma avaliação rápida e precisa, que é o resultado de ter aprendido cedo. Que a intenção de quem se aproxima determina o que acontece a seguir. O que o menino viu foi um homem alto que estava olhando para ele com uma atenção que não era pena e que não era julgamento. Era interesse direto e sem agenda visível. Renato perguntou se podia sentar. A pergunta em si era incomum. Adultos não costumam pedir permissão para sentar ao lado de crianças de rua, porque a estrutura de poder implícita torna a permissão uma formalidade que a maioria não considera necessária. Que Renato perguntou, e de uma forma que o menino descreveu muito tempo depois como uma pergunta de verdade que esperava a resposta real, foi a primeira coisa que estabeleceu o tom do que se seguiu. O menino disse que podia. Renato sentou no chão da calçada do centro de Brasília, ao lado de um menino de rua com um violão quebrado, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ficou em silêncio ouvindo. O menino havia parado de tocar quando Renato se aproximou. Renato fez um gesto discreto com a cabeça que significava "pode continuar", e ficou quieto, com aquela qualidade de escuta que as pessoas que trabalhavam com ele descreviam como uma das suas características mais raras. A capacidade de ouvir de verdade, sem estar ao mesmo tempo formulando o que ia dizer quando a outra pessoa parasse. O menino tocou mais um pouco, com a autoconsciência de quem sabe que está sendo ouvido, mas que ainda está decidindo se isso muda o que está fazendo. E gradualmente aquela autoconsciência foi cedendo, da forma que cede quando quem ouve não está julgando, mas apenas presente. E a música voltou a ter a qualidade que havia parado Renato na calçada. Depois de um tempo, Renato perguntou o nome do menino. Perguntou há quanto tempo tocava. O menino disse que havia aprendido sozinho, que havia encontrado o violão já comprometido e que havia aprendido nele o que havia aprendido, uma forma de tocar desenvolvida em diálogo com as limitações do instrumento. Renato perguntou de onde conhecia a música. O menino disse que ouvia no rádio, que era a que mais gostava de tocar, porque tinha uma parte que, quando chegava nela, ele sentia alguma coisa que não sabia nomear, mas que era boa, o tipo de coisa boa que ele não tinha muitas oportunidades de sentir, e que, por isso, a música tinha um valor específico que outras não tinham da mesma forma. Uma mulher que havia parado alguns metros antes, ao reconhecer Renato, e que ficou observando à distância para não interferir, descreveu a expressão dele quando o menino disse isso. Havia algo no rosto que era difícil de nomear, mas que era claramente o resultado de ter recebido alguma coisa que importava. Não surpresa exatamente, mas parecido com reconhecimento, como alguém que ouve algo que confirma uma crença que tinha, mas que raramente encontrava confirmação tão direta e tão desprovida de qualquer intenção de confirmar. Renato pediu para ver o violão. O menino passou com uma hesitação mínima, o cuidado natural com o único objeto que você tem que importa. Renato examinou o instrumento com atenção. Passou os dedos na rachadura com a fita adesiva, olhou para a cravelha improvisada, tocou cada uma das cordas restantes, ouvindo o que havia. Ficou em silêncio por um momento, com o violão no colo. E então fez o que transformaria aquele encontro em algo que ficaria na memória de todos que souberam dele. Começou a tocar. Não Eduardo e Mônica. Tocou algo que parecia estar sendo descoberto ali, uma progressão que encontrava dentro das limitações do instrumento, das 5 cordas disponíveis e da afinação comprometida, uma música que aquele violão específico era capaz de fazer. Como se estivesse ouvindo o instrumento, em vez de usar o instrumento. Como se a pergunta não fosse o que eu quero tocar, mas o que esse violão ainda consegue dizer. O menino ficou completamente quieto ouvindo. Era a quietude de quem está recebendo alguma coisa de uma forma que exige todo o espaço disponível. Quando Renato parou, havia um silêncio breve com aquela qualidade específica dos silêncios que acontecem depois de alguma coisa que não pode ser imediatamente seguida, por outra coisa porque precisa de um momento para assentar. O menino disse que não sabia que dava para fazer isso com esse violão. Renato disse que quase tudo ainda dá para fazer com quase qualquer coisa, que a limitação muda o que você faz, mas não impede que você faça, que às vezes o que a limitação tira de um lado
ela devolve de outro de uma forma que você não teria encontrado se tivesse o instrumento completo desde o começo. O menino ficou pensando nisso com aquele olhar de quem está processando alguma coisa que ainda não tem forma completamente definida, mas que está tomando forma. Depois disse que entendia, de uma forma que revelava ter entendido não apenas o que havia sido dito sobre o violão. Antes de se levantar, Renato disse ao menino que ia voltar no dia seguinte naquele mesmo lugar, que queria trazer alguma coisa. O menino perguntou o que era. Renato disse que era uma surpresa, mas que ele ia gostar. Havia algo na forma como disse que não era a promessa vaga que adultos às vezes fazem para crianças, quando estão encerrando uma interação sem saber como encerrá-la. Era uma declaração de intenção que o menino, com aquela capacidade de leitura que a vida na rua desenvolve, reconheceu como real. Renato voltou. Na manhã seguinte, no mesmo lugar, como havia dito. Trouxe um violão. Não um instrumento novo e caro, inadequado para as circunstâncias práticas da vida do menino. Trouxe um violão bom e robusto, construído para durar e para ser tocado em condições variadas, com todas as cordas e com a estrutura intacta. Era um violão escolhido com atenção às circunstâncias específicas de quem ia recebê-lo. Não o gesto grandioso de quem quer impressionar, mas o gesto prático de quem pensou no que era realmente útil. O menino ficou olhando para o violão por um momento antes de tocá-lo. A mulher que havia observado o encontro do dia anterior, movida por uma intuição que ela mesma não sabia explicar, havia voltado. Descreveu aquele olhar como um dos momentos mais honestos que havia visto em um rosto humano. Não era alegria simples, era alguma coisa mais complicada que continha a alegria, mas que continha também o peso de receber algo que você não havia calculado que poderia receber. Tocou Eduardo e Mônica com o violão novo, com todas as cordas, com a harmonia completa, e a música soou diferente, não apenas tecnicamente, mas de uma forma que o menino notou e que fez com que ele parasse no meio e ficasse em silêncio por um momento antes de recomeçar, como se precisasse de um segundo para se ajustar ao que o instrumento completo oferecia depois de tanto tempo com o incompleto. Renato ouviu com aquela atenção que havia parado na calçada na tarde anterior. Quando o menino terminou, disse que havia uma coisa que queria que ele soubesse, que a forma como havia tocado no dia anterior com o violão quebrado havia sido tão real quanto o que havia tocado agora com o violão inteiro. Que o instrumento havia mudado, mas que o que fazia a música importar vinha de um lugar que o instrumento não controlava. Que esse lugar era o que ele precisava cuidar, porque era o que nenhuma corda partida e nenhuma rachadura podiam tirar. O menino não disse nada por um momento. Depois disse, obrigado de uma forma que não era a forma automática que obrigado frequentemente é, mas a forma que a palavra tem quando carrega o peso real do que está sendo agradecido. Renato se levantou, disse o nome do menino de uma forma que revelava que havia guardado, e foi embora pela calçada do centro de Brasília com aquela caminhada longa e levemente angular que era sua. A história circulou da forma que as histórias sem câmera circulam, através de pessoas que estiveram presentes e que contaram para outras, chegando em versões ligeiramente diferentes, a lugares diferentes, mas mantendo sempre o essencial. Chegou a músicos que trabalhavam com Renato e que reconheceram nela algo que confirmava o que sabiam sobre quem ele era quando o palco não estava presente. O menino cresceu. O violão ficou com ele por anos, segundo versões da história que chegaram através de pessoas que cruzaram com ele em momentos diferentes. E havia algo na forma como ele falava sobre aquela tarde que revelava que o que Renato havia dito sobre o lugar de onde a música importar vinha havia entrado de uma forma que as palavras que entram de verdade entram, sem pedir permissão e sem poder ser removidas depois. Renato Russo parou na calçada naquela tarde porque havia um som que pedia atenção, e porque ele tinha a atenção disponível para dar. Sentou no chão porque era onde a conversa precisava acontecer. Voltou no dia seguinte porque havia dito que voltaria. Trouxe um violão porque havia pensado no que era realmente necessário, e porque para ele a distância entre pensar no que é necessário e fazer o que é necessário era uma distância que se percorria. Parou, sentou, ouviu.
voltou. Trouxe. Ficou. São verbos simples para alguma coisa rara, porque a simplicidade que parece fácil de fora é difícil de dentro, porque requer uma forma de estar no mundo que a maioria das pessoas perde gradualmente na medida em que a vida vai acumulando camadas de pressa, e de agenda e de distância gerenciada do que está acontecendo ao redor. Renato não havia perdido essa forma, e um menino com um violão quebrado no centro de Brasília ficou com a prova mais concreta disso, em forma de instrumento com todas as cordas e de palavras sobre o lugar de onde a música importar vem, que continuaram verdadeiras muito depois que quem as havia dito não estava mais presente para confirmá-las.